Olá, hoje nós vamos trabalhar com resolução de questões de língua portuguesa. Então nós vamos apresentar questões e às vezes textos necessários para responder a essas questões, fazer a leitura de texto e questão e depois vamos ver qual a resposta certa, por que está certa e as respostas erradas e por que elas foram consideradas erradas. Nós já começamos com um texto, Clima Alentador, que foi escrito pelo editorial da Folha. Vamos a ele. Clima alentador. China e Estados Unidos anunciam metas para combater o aquecimento global e revivem expectativa de acordo em Copenhague. Copenhague, afinal, pode sair menos ruim que a encomenda. Quando já se contava com o fiasco da Conferência sobre Mudança do Clima, que começa daqui a uma semana na capital dinamarquesa, surgem sinais animadores de que um acordo razoável possa ser obtido. Limitado, mas melhor que acordo nenhum. Já se sabe que não será aprovado um tratado forte, com compromissos legais dos países para a redução de gases do efeito estufa. Essa era a expectativa anterior. Algo mais ambicioso que o Protocolo de Kyoto, 1997, fracassado, que determinava corte médio de 5,2% nas emissões só das nações desenvolvidas. O compromisso obtido em Copenhague será apenas politicamente vinculante. O novo acordo precisa ir muito além de Kyoto se a meta for impedir que o aumento da temperatura média da atmosfera ultrapasse 2 graus Celsius de aquecimento neste século, como recomenda a maioria dos climatologistas. Isso exige dos países desenvolvidos chegar a 2020 emitindo 25% a 40% menos poluentes que em 1990, ano base de Kyoto. Os países menos desenvolvidos, por seu turno, precisam desacelerar a trajetória crescente de suas emissões. Estima-se que seja necessário um corte de 15% a 30%, aplicados, no caso, sobre os níveis que estariam emitindo em 2020, mantido o ritmo atual. A ideia é de que a redução não prejudique seu esforço de desenvolvimento e redução da pobreza. Os sinais alentadores surgidos na semana partiram dos Estados Unidos e da China. Juntos, respondem por 40% das emissões mundiais. Agora nós temos a questão 1 sobre esse texto. O título Clima Alentador, do editorial da Folha de São Paulo, letra A, antecipa o ambiente favorável ao acordo climático. Letra B, aponta para o fracasso do compromisso de Copenhague. Letra C, descreve o esforço dos países ricos na redução da pobreza. Letra D, expõe a opinião de um jornalista de sucesso. Letra E, sintetiza as conclusões do Protocolo de Kyoto. A resposta correta é a letra A. Essa questão vai ser de interpretação, né? O título é muito importante dentro do texto porque ele tem que estar fazendo uma coerência com a ideia, a principal ideia defendida no texto. Então nós temos lá a menção a um adjetivo do título alentador, né? E ele vai ser citado, inclusive, no final do texto. Nós temos lá o trecho, os sinais alentadores surgidos na semana. Além disso, vai ser importante a palavra antecipa, que vai abrir essa opção A, porque antecipa deixa claro que vai ser essa a função do título, né, e que o evento ainda vai ocorrer. Conferência sobre mudança do clima, que começa daqui a uma semana na capital dinamarquesa. Então essa opção está totalmente certa. A alternativa B já está incorreta. Ela não vai interpretar bem o significado de alentador. Essa palavra tem como sinônimo ser encorajador, tem um sentido positivo, né? E jamais vai indicar fracasso, como é indicado na questão. As outras 3 opções estão erradas. A letra C, por exemplo, ela vai mencionar a pobreza, mas só que esse não é o tema central do texto, né? Logo não poderia vir na interpretação que pega um tópico específico do texto, ela nem é debatida ao longo do texto. Logo, ela não vai poder também ser relacionada ao adjetivo do título, porque o título ele tem a missão de sintetizar. E se a pobreza não é o principal no texto, então não haveria porquê, né, ela ser relacionada ao título. Já sobre a letra D, essa alternativa vai afirmar que o título é a opinião de um jornalista de sucesso.
Mas na bibliografia do texto não vai nem mesmo aparecer nome do autor, né? Quem vai assinar vai ser o editorial da Folha. Então também não vai ser correta essa opção. A letra E vai sugerir que o título sintetiza as conclusões do protocolo de Kyoto. Errado, né? O texto é bem claro e ele vai dizer que o evento precisa ir muito além de Kyoto. Então ele não vai sintetizar um evento que já aconteceu, né? Ele precisa superar Kyoto. A resposta certa, portanto, relembrando, é a letra A. Aí temos a questão 2. Em defesa de seu ponto de vista, este editorial marca a sua opinião de vários modos. Das afirmativas a seguir, a que não se constitui em opinião, mas sim em um fato que contribui para a comprovação da tese apresentada no texto é: letra A, quando já se contava com um fiasco da Conferência sobre Mudança do Clima, surgem sinais animadores de que um acordo razoável possa ser obtido. Letra B, já se sabe que não será aprovado um tratado forte, com compromissos legais dos países para a redução de gases do efeito estufa. Letra C, o compromisso obtido em Copenhague será apenas politicamente vinculante. Letra D, os países menos desenvolvidos precisam desacelerar a trajetória crescente de suas emissões. E letra E, juntos respondem por 40% das emissões mundiais. A resposta certa para essa questão é a E. A questão vai ser bastante fácil, vai pedir apenas uma leitura atenta, né? Melhor dizendo, uma releitura, porque isso é fundamental na resposta às questões de concurso. E nós vamos poder medir, né, o nível de opinião do texto pela presença dos adjetivos. Então é só a gente identificar lá se os adjetivos estão mesmo revelando uma opinião. Às vezes há adjetivos que vão apenas registrar um fato, né? Se eu falo que alguém é alto, por exemplo, eu estou usando um adjetivo, mas eu estou registrando um fato. Mas quando os adjetivos são usados para ir além da expressão do fato, aí já estamos em um texto que apresenta marca de opinião. Então vamos retomar os trechos e analisá-los. O trecho A. Quando já se contava com um fiasco da conferência. Aqui nós temos a palavra fiasco, já que representa um grande problema, uma palavra com um significado bastante forte e muito pejorativa também, não é? Então vai indicar um indício de opinião muito grande. Dando continuidade ao texto, temos lá, surgem sinais animadores de que um acordo razoável possa ser obtido. Aqui nós temos dois adjetivos, né? Animadores, que está qualificando sinais, e razoável, que está qualificando acordo. E esses dois adjetivos vão sim identificar uma opinião no texto, duas marcas de opinião no texto. Agora nós vamos verificar o trecho da letra B. Já se sabe que não será aprovado um tratado forte. Aqui já temos como problema o já se sabe, como quem diz, é óbvio, afirmando algo categoricamente, né? E esse um tratado forte já está colocando em descrédito o evento que vai acontecer por antecipação. Continuando a leitura, com compromissos legais dos países para a redução de gases do efeito estufa. Aí, na continuidade, nenhum problema. Agora vamos lá ao trecho da C. O compromisso obtido em Copenhague será apenas politicamente vinculante. É justamente aí que está o problema, né? Esse politicamente vinculante, percebam que aparece entre aspas no texto, né? E essa ênfase não é à toa que está sendo dada ao texto, é justamente para marcar opinião. Então essa expressão vai ser a responsável por invalidarmos essa alternativa. No trecho D, os países menos desenvolvidos precisam desacelerar a trajetória crescente de suas emissões. Aqui a opinião vai toda nessa segunda parte do trecho, desde precisam. Eu estou já dando medidas, né? Se eu fosse autora do texto, estaria dando medidas de como conseguir um dos efeitos desejados com a realização do evento. Então, claro que eu estou revelando a opinião nesse trecho totalmente. Na letra E, nós temos apenas o fato, que é a nossa opção correta, né? A letra E não tem marca de opinião, juntos respondem por 40% das emissões mundiais. Isso está totalmente limpo de adjetivos, não temos nenhuma interferência de marcação de opinião, qualidade, e vejam
o que é muito importante em textos argumentativos, né? O uso de dados estatísticos, de números, para dar respaldo à ideia do autor. Então, essa fica restrita mesmo aos fatos, né? Então, a resposta correta é a letra E. Questão número 3. Na frase, a ideia é de que a redução não prejudique seu esforço de desenvolvimento e redução da pobreza, o uso do pronome possessivo seu estabelece um vínculo coesivo no texto, porque evita a repetição da expressão. Letra A, redução de gases do efeito estufa. Letra B, o novo acordo. Letra C, países desenvolvidos. Letra D, os países menos desenvolvidos. E letra E, um corte de 15% a 30%. A resposta certa é a letra D. Nós temos lá o pronome possessivo seu. Ele vai estar associado a esforço de desenvolvimento. A dica vai ser buscar, né, uma alternativa que tenha um sujeito que possa agir, que possa representar justamente esse esforço de desenvolvimento, um sujeito próprio para ser o agente da ação, né? E que mencione também algo que já foi dito no texto. Então, para facilitar essa tarefa, a gente vai recuperar o parágrafo em questão. Nós temos lá: os países menos desenvolvidos, por seu turno, precisam desacelerar a trajetória crescente de suas emissões. Estima-se que seja necessário um corte de 15% a 30%, aplicados no caso sobre os níveis que estariam emitindo em 2020, mantido o ritmo atual. A ideia é de que a redução não prejudique seu esforço de desenvolvimento e redução da pobreza. Nessa primeira etapa, a gente já vai conseguir eliminar a letra A e a letra B. E por quê? Elas vão indicar agentes para esforço para o desenvolvimento? Não, porque elas vão trabalhar lá com palavras que a gente não pode ter como sujeito da ação de eliminar esses agentes. Além disso, nenhuma delas também vai fazer menção a algo que já apareceu no texto. Então, não vai ter uma continuidade, um encadeamento adequado no texto. Isso iria comprometer toda a coerência do texto. Logo, elas já ficam invalidadas desde agora. Podemos também eliminar a alternativa E, porque ela vai apresentar algo que aparece no parágrafo transcrito, né, no parágrafo que nós acabamos de retomar pela leitura, mas que não vai corresponder também ao agente da ação que está sendo pedida na questão. O corte de 15% a 30%, isso não pode ser o sujeito, né? Ele vai ser o meio, nunca o sujeito. Sobraram então as opções C e D para a gente trabalhar com elas. Ambas vão se referir a possíveis sujeitos da ação. No entanto, a letra C vai estar incorreta ainda, porque vai ter lá os países desenvolvidos, né? Eles não são citados no parágrafo em análise. E porque, se eles já são desenvolvidos, né, eles não precisariam fazer um esforço para o desenvolvimento. Também, se a gente marcasse essa opção como correta, a gente estaria causando um erro de coerência no texto novamente. Logo, essa ação de esforço para o desenvolvimento é uma característica mais lógica se a gente associar aos países menos desenvolvidos. E eles vão também aparecer logo na abertura do parágrafo. Então, já ele atendeu aos dois critérios que nós tínhamos desde o começo da análise da questão. Ele aparece antes do texto e também vai aparecer, né, como um possível agente, sem destruir a lógica e a coerência do texto. Então, a alternativa D é que tem a resposta certa. Questão número 4. No fragmento, o novo acordo precisa ir muito além de Kyoto se a meta for impedir que o aumento da temperatura média da atmosfera ultrapasse 2 graus Celsius de aquecimento neste século, como recomenda a maioria dos climatologistas. O termo C tem o sentido equivalente ao D. Letra A, logo que. Letra B, à medida que. Letra C, apesar de. Letra D, no caso de. E letra E, uma vez que. A resposta certa é a letra D. O C, ele vai ser uma conjunção, nesse caso, né, porque o C tem múltiplas funções na língua portuguesa, nesse caso vai ser uma conjunção que vai indicar hipótese, assim como caso, por exemplo. Então, a resposta certa é a alternativa D, que tem lá a palavra caso para formar a locução conjuntiva no caso de.
e também, é claro, vai ter a função hipotética. No entanto, muita atenção. No caso da substituição do se por no caso de, nós temos que fazer uma pequena adaptação. O verbo deveria ser mudado. Vamos ver como ficaria, então, a alternativa. O novo acordo precisa ir muito além de Kyoto, no caso de a meta ser impedir que o aumento da temperatura, vejam lá a mudança que aconteceu no verbo, né? No caso de, pede o verbo ser no infinitivo, né? Então, tivemos uma mudança que foi justamente pela mudança da locução, que acabou consequentemente exigindo mudança no verbo. Perceba que as mudanças dos verbos acarretou outra alteração ainda, a inclusão dos dois pontos. Eles vão servir para separar os dois infinitivos, né? Ser e impedir, e para dar maior destaque à meta. Quanto às questões incorretas, todas elas vão estabelecer relações que não vão bater com o significado da relação hipotética. Por exemplo, logo que vai indicar tempo. Temos essa relação estabelecida no exemplo. Logo que você chegar, sairemos. À medida que já vai indicar proporção. Mais casas são inundadas à medida que chove. Apesar de, vai fazer uma relação de causa e efeito contrário. Apesar da falta de ânimo, foi ao cinema. Uma vez que, vai trabalhar com relação de causa e consequência. Por exemplo, uma vez que estava em oferta, resolvi comprar vários. Então, retomando, a resposta certa para essa questão é a letra D. Questão número 5. As palavras que se acentuam pelas mesmas regras de conferência, razoável, países e será, respectivamente, são: letra A, trajetória, inútil, café e baú. Letra B, médio, nível, raízes e você. Letra C, necessário, túnel, infindáveis e só. Letra D, exercício, balaústre, níveis e sofá. Letra E, éter, hífen, propôs e saída. A resposta certa está na letra B. Bom, nessa tabela nós temos lá, logo na primeira linha, nós temos as palavras da questão. Conferência, que vai ser uma paroxítona terminada em ditongo. Razoável, paroxítona terminada em L. Países, hiato tônico. E será, né, oxítona terminada em A, E, O ou em, com ou sem S. Então, relembramos as regras que justificam a acentuação em todas as palavras dadas pela questão. O que nós temos que achar é justamente a alternativa que vai apresentar as mesmas regras e na sequência em que elas aparecem. Então, nós temos lá o jogo de cores para tentar justamente ajudar, né, a verificação dessa coincidência. Então, vamos analisando lá os casos de cada exemplo, de cada alternativa. Na letra A, temos trajetória, uma paroxítona terminada em ditongo. Depois, inútil, paroxítona terminada em L. Café, oxítona terminada em A, E, O ou em, também seguida não de S. Baú, o caso do hiato tônico. Vejam já que, apesar de coincidirem em alguns pontos, né, nós temos ali os dois últimos itens que não fecham, comparando com aquela linha guia que é com as palavras dadas pela questão. Letra B agora. Médio, paroxítona terminada em ditongo. Nível, paroxítona terminada em L. Raízes, tem o caso do hiato tônico. E você, que é a oxítona terminada em E. Então, nesse caso, todas as palavras coincidiram. A ordem das regras de acentuação é exatamente a mesma das palavras dadas pela questão. Então, a letra B está correta. Na letra C, nós vamos apenas, então, justificar os casos de acentuação, já que não há mais possibilidade de encontrarmos a resposta certa da C até a E. Vamos verificar lá, então. Necessário é uma paroxítona terminada em ditongo. Túnel vai ser uma paroxítona terminada em L. Vejam lá que as paroxítonas têm as penúltimas sílabas, né, tônicas, que é o caso de necessário e túnel. Infindáveis, temos a paroxítona terminada em ditongo. E o só, que vai ser o caso do monossílabo tônico. Na alternativa D,
temos o caso do exercício, que é outro caso de paroxítona terminada em ditongo, balaústre formando hiato tônico, níveis, paroxítona também terminada em ditongo, e o sofá, que é uma oxítona terminada em A. E na última alternativa temos éter, esse caso não tinha aparecido ainda, uma paroxítona terminada em R. Hífen, também essa regra não foi ainda citada, é nova na tabela, uma paroxítona terminada em N. Propôs, novo caso de oxítona, só que dessa vez terminada em O, seguido de S. E saída, que é o caso do hiato tônico. Então, confirmando, nós temos lá a letra B como correta, que é a única que segue a mesma ordem das regras de acentuação, definida lá pela ordem das palavras dadas pela questão. Questão número 6. A imprensa internacional foi convidada para assistir os debates em Copenhague. De acordo com a norma escrita padrão da língua, na frase acima há um desvio de: letra A, regência verbal; letra B, regência nominal; letra C, concordância verbal; e letra D, concordância nominal. Letra E, pontuação. A resposta certa é a letra A. O erro que a frase vai apresentar é de regência verbal. Assistir, no exemplo, foi utilizado sem a preposição a. E daí, no sentido de ver, eu preciso dessa preposição, então eu vou precisar, logicamente, de um objeto indireto. E esse uso da preposição a vai completar, por exemplo, eu assisti ao filme e não eu assisti o filme. Estaria correto, então, voltando ao caso do texto, assistir aos debates em Copenhague. A letra B está incorreta, porque assistir é um verbo e, por isso, o problema vai ser de regência verbal e não nominal. Mas esse exemplo, então, era mais básico do que a explicação anterior. As letras C e D estão incorretas, porque o período não vai apresentar erros de concordância. Quanto à concordância verbal, o sujeito, a imprensa internacional, vai combinar perfeitamente com foi convidada. Em ambos os casos, eu estou combinando ali feminino e singular. No que se refere à concordância nominal, eu vou ter o adjetivo internacional, que está no singular, e vai concordar com o substantivo imprensa, também no singular. E nesse caso, o gênero não vai ser importante, porque internacional não vai obedecer a essa flexão. No que se refere à pontuação, o período também não vai apresentar nenhum erro. Poderia ser usada a vírgula antes de em Copenhague, que é uma locução adverbial de lugar, mas o uso só é obrigatório quando houver dois advérbios ou mais. Então, no caso em que foi vista a alternativa, o uso da vírgula é facultativo. Vamos agora ao texto 2. Fim do mundo. Estaria o mundo de hoje, e o Brasil junto com ele, se comprometendo com o que pode vir a ser a mais cara, obsessiva e mal informada ilusão científica da história? A humanidade já esteve convencida de que a Terra era plana e que era possível prever matematicamente a extinção da vida humana por falta física de comida, já que a população cresceria sempre de forma geométrica e a produção de alimentos jamais poderia aumentar no mesmo ritmo. Mais recentemente, grandes empresas, governos e ases da ciência digital acreditaram que o bug do milênio iria paralisar o mundo na passagem de 1999 para 2000. Não se pode dizer que a crescente convicção de que o planeta sofre hoje uma ameaça sem precedentes em toda a sua existência, como resultado direto da mudança do clima e particularmente do aquecimento global, seja exatamente a mesma coisa. A Conferência de Copenhague tende a refletir, basicamente, um conjunto de neuroses, fantasias e necessidades políticas que se ligam muito mais aos países ricos do que à realidade brasileira. A agenda central é deles, com seus números, seus cientistas e até sua linguagem. O Brasil, em vez de reagir ao debate dos outros, faria melhor pensando primeiro em seus interesses. Para isso, precisaria saber o que quer. Parece bem claro que o país, antes de ter um problema ecológico, tem um problema sanitário.
Nossa verdadeira tragédia ambiental é o fato de que 50% da população não dispõe de rede de esgotos, ou de que 2/3 dos esgotos são lançados nos rios sem tratamento nenhum. Na Amazônia, onde há o maior volume de água doce do mundo, a maioria da população não tem água decente para beber. Nas áreas pobres das cidades, o lixo não é coletado, acaba em rios, represas ou na rua. A questão ecológica real no Brasil chama-se pobreza. Agora temos sobre esse texto a questão número 7. Avalie as afirmações a propósito do emprego das formas verbais do texto 2. O item 1 diz, estaria, está no futuro do pretérito do indicativo e exprime probabilidade. O item 2 diz, acreditaram, está no pretérito perfeito do indicativo e indica uma ação passada concluída. Item 3, sofre, está no presente do subjuntivo para enunciar um fato hipotético. Item 4, dispõe, está no presente do indicativo para indicar um estado atual. Estão corretas as afirmações. Letra A, 1, 2, 3 apenas. Letra B, 1, 2 e 4 apenas. Letra C, 1, 3 e 4 apenas. Letra D, 2, 3 e 4 apenas. E letra E, 1, 2, 3 e 4. A resposta correta é a letra B. Vamos entender um pouco sobre essa questão, retomando os itens dados e analisando-os. No item 1, está escrito que estaria vai indicar probabilidade e está no futuro do pretérito do indicativo. E essa opção está correta, né? O verbo em questão abre o texto. Estaria o mundo de hoje? Daí temos uma pergunta, né, finalizando esse período. A pergunta, por admitir sim ou não como resposta, deixa clara a possibilidade indicada pelo verbo estaria. Além disso, o tempo e o modo do verbo estão indicados corretamente. No item 2, nós temos lá acreditaram. E a questão está dizendo que esse verbo está no pretérito perfeito do indicativo e indica uma ação passada concluída. Isso também está correto, né? O tempo e o modo estão classificados de modo totalmente correto, de acordo com a gramática. E, além disso, acreditaram de fato vai indicar uma ação já concluída, porque o verbo é associado a um acontecimento que já passou, que é o bug do milênio. No item 3, temos sofre, que está classificado como presente do subjuntivo para enunciar um fato hipotético. Aqui, essa opção está incorreta, né? O verbo sofre está no tempo presente, só que o modo é o indicativo. Se fosse utilizado o modo subjuntivo, o correto seria sofra. Item 4. Vai aparecer nesse item que o verbo dispõe está no presente do indicativo para indicar um estado atual. Isso está correto. O verbo dispor está, sim, no presente e indica um estado atual. O tempo, o modo, a função explicitados no item acima estão classificados de modo correto. A partir, então, da revisão dos itens apresentados, nós temos lá a resposta correta, letra B, que diz que apenas os itens 1, 2 e 4 estão corretos. Questão número 8. Leia as frases abaixo. A Inglaterra aprovou uma lei pela qual o país terá de cortar em 80%, lacuna, suas emissões de carbono. O fato de as cifras virem, lacuna, tona, antes da conferência é outro sinal alentador. Esse cipoal de números torna complexa, lacuna, discussão em Copenhague, mas não a inviabiliza. O presidente Barack Obama anunciou que vai, lacuna, Copenhague, e que se compromete com um corte de 17% até 2020. As palavras que na sequência preenchem as lacunas acima corretamente são: letra A, as, a e a, todos sem acento. Letra B, as, a e a com acento grave. Letra C, as, a com acento grave, a e a sem acento. Letra D, as com crase, a também com crase e a sem acento. Letra E, as com crase, a sem crase, a e a, os dois últimos com crase. Resposta certa, letra C. Então, o tema dessa questão vai ser o acento grave.
Vamos ver as lacunas já preenchidas e entender por que foi permitida a colocação do A com crase ou sem. A Inglaterra aprovou uma lei pela qual o país terá de cortar em 80% as suas emissões de carbono. Ali temos suas emissões de carbono, que é objeto direto do verbo cortar. Então não vai precisar, né, do acento grave, porque eu não tenho a preposição a nesse caso. O fato de as cifras virem à tona antes da conferência é outro sinal alentador. A preposição a vai ser uma exigência do verbo vir, e ela será somada também ao a artigo, admitido pela palavra tona. Então, como eu estou empregando o a preposição mais o a artigo, nesse caso o acento grave é necessário. Esse cipoal de números torna complexa a discussão em Copenhague, mas não a inviabiliza. Aqui não vai haver preposição, apenas o uso do artigo. O a apenas define o substantivo discussão, por isso que o a é chamado artigo definido, que é objeto direto do verbo tornar, né? Discussão vai ser objeto direto do verbo tornar, então eu também não vou ter preposição, porque o objeto direto não se liga ao verbo por meio de preposição. E o presidente Barack Obama anunciou que vai a Copenhague e que se compromete com um corte de 17% até 2020. Nesse caso, nós vamos ter a preposição, né, que vai ser empregada, mas apenas ela, e ainda por exigência do verbo vai. Ele vai a Copenhague. Mas Copenhague não vai admitir o uso do artigo definido a. No entanto, às vezes a pergunta de muitos pode ser, mas como eu sei, né, quando alguma palavra que indica nome de cidade, de estado, de país, permite ou não o uso desse artigo definido? O macete é bastante simples. É só eu tentar inverter, né, o vai a Copenhague por voltar de Copenhague. Vejam que eu usei o de, não seria possível falar voltar da Copenhague. E o de é apenas preposição. Eu não tenho a forma combinada da, que é a fusão da preposição de, mais o artigo a. Se no macete apareceu só a preposição, isso quer dizer que o a também vai ser apenas preposição e não artigo. Se fosse, por exemplo, mudando agora o nome do local, né, voltar da Inglaterra, nesse caso poderíamos ter acento. O presidente Barack Obama anunciou que vai a, com crase, Inglaterra, justamente porque eu posso falar volta da Inglaterra. Pelas explicações acima, nós vamos concluir então que a sequência correta é as sem acento, a craseado, a sem acento e a sem acento novamente. Então, retomando, a letra C tem a resposta correta. Hoje nós vimos que são importantes duas coisas nas análises das questões de hoje. Novamente, questões básicas da língua portuguesa, como a utilização do acento grave, por exemplo. Retomar algumas regras de acentuação, que não do acento grave, mas do uso do circunflexo ou do acento agudo. As palavras também, que tipo de palavra que eu estou analisando, né? Se é oxítona, que vai ter a última sílaba acentuada, a paroxítona, que vai ter a penúltima sílaba acentuada não graficamente, né? Apenas oralmente, formando a chamada sílaba tônica da gramática. E a proparoxítona, onde todas, né, vão ser acentuadas graficamente, porque vai ter a antepenúltima sílaba tônica. Então, nós temos que fazer daí a relação do acento, né, tônico na oralidade, para saber se esse acento vai se converter daí em acento gráfico pelas regras da acentuação. Então, não custa nada a gente ficar atento a esse item básico da gramática. Também temos o cuidado com a interpretação dos textos. Tivemos dois textos complexos, bastante difíceis, né, de análise para a aula de hoje, e verificamos lá que às vezes uma palavra que apareça, o protocolo de Kyoto, por exemplo, já queria se dizer que ele ainda ia ser realizado. Mas, novamente, a dica é uma leitura atenta e uma releitura sempre que possível, para depois responder a questão. A dica de estudo hoje é uma consulta ao dicionário.
Todo dicionário é bastante válido, né? Quando encontramos uma palavra e a gente tem dúvida sobre o significado dessa palavra, uma consulta ao dicionário vai ampliar o nosso vocabulário e resolver o impasse para a nossa interpretação para aquele texto que estamos lendo. Mas o dicionário que eu vou indicar hoje é um dicionário de verbos e regimes. Esse dicionário ele vai ajudar a você saber exatamente qual é a regência do verbo. Se o verbo pede preposição, se não pede preposição, que tipo de preposição é adequado para fazer o complemento com o objeto necessário ao sentido desse verbo. Bons estudos!